Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que participam comigo desta ceia do Senhor, onde a palavra e o pão são partilhados como alimento de vida nova. A cada missa que nós participamos, a palavra do Senhor vem nos orientar, admoestar, iluminar os caminhos, corrigir trilhas, preencher o nosso coração de vida. Por isso é importante acolher a palavra de Deus e nos deixar transformar por ela, seja aqui na Eucaristia, seja no dia a dia da vida. Este período da pandemia, em que muitos de nós estamos mais em casa, afastados dos trabalhos profissionais, um bom caminho é dedicar mais tempo à escuta da palavra de Deus, à leitura dessa palavra, para que possamos conhecê-la mais e torná-la viva em nossos caminhos e decisões. Porque é impossível ler a palavra e não se deixar transformar por ela, se o nosso coração verdadeiramente está aberto. Vejamos as leituras de hoje. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Miqueias. Miqueias viveu e pregou no século VIII antes de Cristo, no chamado período pós-exílico. Nós sabemos que o povo de Deus estava escravo no Egito, clamou a Deus, Deus enviou Moisés, que libertou o povo, atravessando o Mar Vermelho, caminhando no deserto 40 anos, conduzindo o povo para a terra prometida. Uma vez na terra prometida, esse povo foi infiel a Deus, se afastou dos mandamentos dele, foi invadido pela Babilônia e sofreu então o exílio da Babilônia. Grande parte do povo foi levado para a Babilônia e lá ficou distante da sua terra, que aliás também ficou destruída pelos próprios babilônios. Esse exílio durou muito tempo e, pela promessa de Deus, o povo, depois de longo tempo de sofrimento e de dor, afastado da sua terra, volta para a terra de Canaã, volta para a terra de Israel. Mas, quando o povo chega de volta a Canaã, os povos vizinhos, que eram inimigos, se apoderaram das terras, especialmente das terras mais férteis, das terras melhores para o plantio. Ora, quando Israel volta do exílio, resta para ele as terras piores, as terras menos férteis.
Por isso é que o povo diz que o rebanho da tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. O povo se sente como um rebanho perdido no meio da floresta, sem a sua terra, sem poder cultivar. E o que é que o povo faz? Clama a Deus, vendo essa dificuldade de não ter acesso a terras férteis para plantar, para colher e comer e se sustentar. Portanto, estava em jogo a sobrevivência do povo de Israel. O povo clama a Deus, porque começa a perguntar: qual Deus existe como tu, que apaga a iniquidade e esqueces o pecado? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades, lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó, como juraste a nossos pais. O povo então começa a cantar a misericórdia e a fidelidade de Deus, entendendo que esse povo foi para o exílio, não foi castigo de Deus, foi por causa dos pecados do próprio povo, que pelo contrário se afastou de Deus e preferiu a iniquidade, o pecado. Agora, quando voltam, as consequências do pecado, perderam as terras férteis. E o que fazem? Clamam a Deus, pedem a Deus misericórdia e que Deus devolva a eles essas terras férteis. Aqui nós temos dois pontos importantes que eu quero partilhar com você. O primeiro, aquilo que é a essência de Deus. O mesmo Deus que é capaz de afugentar inimigos, de abrir o mar, de conduzir o povo pelo deserto, também é o Deus rico em misericórdia. A grandeza de Deus, a essência de Deus é a misericórdia, é o amor, é o perdão. Tanto que o povo clama, relembrando a história do passado, relembrando os tempos de outrora, na libertação do Egito, da caminhada pelo deserto, e chega à conclusão de que Deus é fiel, não vai abandoná-los. E é realmente isso que acontece ao longo da história. Deus devolve as terras férteis para o povo. Isso devolve a cada um de nós também, a mim, a você que acompanha essa missa, a certeza de que Deus é misericordioso. Mas nós não podemos brincar com a misericórdia divina. Brincar significa, bom, se Deus vai me perdoar mesmo, eu posso pecar à vontade, porque Ele vai me perdoar. Isso é má fé. Isso é brincar com Deus. Primeiro, porque quem perde somos sempre nós. Quem brinca com a misericórdia divina está perdendo. Porque toda vez que nós estamos no pecado, afastados de Deus, quem perde somos nós. O pecado nunca traz felicidade, sempre traz infelicidade. Estar afastado de Deus é para nós o pior castigo. Então, querer mergulhar no pecado, com a certeza de que depois Deus vai nos perdoar, mas mergulhados no pecado, nós perdemos a graça, a bênção, a unção. E segundo, a misericórdia de Deus vem a partir de um coração que está aberto para recebê-lo. Alguém que planeja, eu vou pecar, depois Deus vai me perdoar. Não há sinceridade nesse coração, não há verdade nessa alma, não há transparência nesse interior. Há um jogo de interesses. E a fé não é jogo de interesses. A fé é adesão a um Deus que nos ama. Portanto, não funciona querer manipular a misericórdia divina. Porque a misericórdia só pode ser acolhida num coração verdadeiramente arrependido. Ora, Deus conhece o nosso coração. Para os outros nós podemos mentir, esconder, enganar. Mas a Deus, jamais. Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Portanto, é um convite a acreditar na misericórdia de Deus.
não para que possamos pecar, mas pelo contrário, para que fujamos do pecado. Se a misericórdia de Deus é tão boa, é tão salutar, se sermos acolhidos por Deus é tão importante para nós, por que dar vez ao pecado? Por que abrir frestas ao pecado? Jamais. Segundo ensinamento. O povo foi para o exílio da Babilônia como fruto da sua iniquidade. E quando volta, as melhores terras já tinham sido tomadas por povos vizinhos e inimigos. Na nossa vida acontece isso também. Quantas oportunidades de crescimento e de vida nós perdemos por causa de escolhas mal feitas, equivocadas, que não estão de acordo com a vontade de Deus. Quantas oportunidades na vida a gente perde, quantas terras férteis nós também perdemos, porque gastamos o tempo afastados de Deus, em decisões contrárias à palavra e aos mandamentos dEle. As cabeçadas que damos na vida, os erros que insistimos em continuar cometendo, o afastamento de Deus, o afastamento da verdade, do amor, da honestidade, da vida. Quanto tempo nós perdemos em caminhos de pecado, quanto tempo nós perdemos em caminhos de orgulho, de ganância, de ambição, de egoísmo, de maldade. E quando acordamos, podemos até voltar, e tomara que voltemos sempre, mas quanto tempo nós já perdemos, não é mesmo? Uma pessoa que fumou durante longos anos, 20, 30 anos, que bom que parou de fumar, mas os malefícios daquele tempo do fumo, do cigarro, não acabam porque ela parou de fumar. Os malefícios vão continuar. Alguém que bebeu álcool, ingeriu álcool por tantos anos e parou, glória a Deus que parou. Mas os malefícios que o álcool causou no corpo dessa pessoa não vão cessar porque a pessoa parou de beber. Ou seja, ela carrega as consequências das suas escolhas equivocadas. Na vida também é assim. Quantos terrenos férteis nós já perdemos por decisões erradas, não é mesmo? Quantas oportunidades de crescimento, portas abertas, chances de vida nova, nós já perdemos, porque a nossa atenção estava no mal, no pecado e no erro. No Evangelho de Mateus, Jesus estava falando às multidões. Sua mãe e seus parentes estavam do lado de fora. Tamanha a multidão que estava dentro da casa. Mas eles queriam falar com Jesus. Sim, a mãe de Jesus, como toda mãe, é preocupada. O filho está alimentando, o filho tem descanso, o filho está sendo bem tratado, bem cuidado. A família de Jesus quer um tempo com ele, quer estar com ele. E ele está sempre envolvido pela multidão, pelos discípulos. De forma que alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. A resposta de Jesus: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, olha, não é para a multidão, é para os 12 discípulos escolhidos, os que serão enviados em missão. Eis minha mãe, eis meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A chave de leitura desse texto é a frase: todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Os israelitas tinham uma convicção grande de um nacionalismo, valorizando muitos laços de sangue. Como Jesus era judeu, como estava prometido que o Salvador viria de Israel, isso fechou um nacionalismo muito forte.
de que Israel era melhor do que todos os outros povos. Mas Israel deveria ter o senso de universalidade, de levar aos outros povos a salvação. Não, queria se fechar nele mesmo. E essa consciência de nacionalismo trouxe muito orgulho e fechamento. Por isso é que Jesus faz questão de abrir, dilatar, expandir, quebrar as barreiras do sangue. E ele aproveita a ocasião em que a mãe e os parentes estão lá fora para dizer assim: a partir de agora, com a missão que Jesus recebe do Pai, a família dele não pode ficar restrita a uma família de sangue pequena, limitada. Porque pela missão dada pelo Pai de anunciar o reino de Deus, a família de Jesus tem que ir muito além do sangue. Ele não veio salvar apenas a sua família, ele não veio libertar apenas a sua família sanguínea, ele veio trazer a salvação para todos. Então a família de Jesus agora vai muito além dos laços de sangue, e é isso que ele quer dizer. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. A partir de agora, o critério para pertencer à família de Jesus não é mais o sangue, é a vontade de Deus. É a realização da vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Ela está expressa em Jesus. A acolhida de Jesus em nossa vida significa fazer a vontade de Deus. Porque acolher Jesus é acolher a palavra de Deus feita carne. Porque acolher Jesus é acolher tudo aquilo que Deus Pai é: misericórdia, amor, perdão, união. Acolher Jesus é acolher o projeto do reino de Deus, é acolher os mandamentos, sobretudo o mandamento novo que Jesus veio trazer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, aqui não vai nenhum desprestígio a Maria, nem a família de Jesus, sanguínea. É lógico que ele valoriza essa família, mas em termos de missão, ele quer dizer que fazem parte da família dele todas as pessoas que vão além do sangue, que abrem o coração para fazer a vontade do Pai, realizar as obras do reino, de salvação e de libertação. De forma que eu e você, embora não tenhamos o mesmo sangue de Jesus, fazemos parte da família dele, porque nós buscamos a vontade de Deus. Isso nos torna familiares de Jesus. Aprenda essa lição. Você é da família de Cristo. Se você é da família de Cristo, você leva a marca de Cristo. Na família a gente leva a cor da pele, o cabelo, o formato, né, do corpo. É da família. De Jesus também nós levamos as marcas, não físicas, corporais, estéticas, de aparência, não. Levamos a marca espiritual, a marca afetiva, as marcas em nossa vida. Ou seja, as pessoas olhando para nós, vendo nossas atitudes e comportamentos, devem perceber: é da família de Jesus, olha lá. Por quê? Porque tratou bem as pessoas, porque foi ético, porque foi honesto, porque fez caridade, porque teve paciência, porque compreendeu, porque acolheu, porque amou, porque perdoou, porque escutou, porque rezou. É da família de Jesus. Agora, não é da família de Jesus quem vive na mentira, não é da família de Jesus quem vive no egoísmo, na ganância, na ambição. Não, não é da família de Jesus quem vive fechado de coração para as pessoas, no individualismo, e não sabe partilhar os seus bens. Não, não é da família de Jesus quem vive fechado nos seus próprios interesses mesquinhos. Nós seremos da família de Jesus à medida que o amor for a lei maior de nossa vida. E Maria, cuja novena celebramos hoje, é a primeira que entra nessa família. Porque ela disse: eis aqui a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a sua palavra, a sua vontade. Ninguém como Maria se abriu de uma forma tão esplêndida à ação de Deus. Por isso ela é a primeira da família de Jesus. Então essa frase não é nenhum demérito, como alguns insistem em ler a Maria e a família de Jesus. Eles também estão incluídos. Só que a família de Jesus vai além deles, além do sangue. Maria é da família, porque como ninguém ela fez a vontade de Deus. Ela disse sim, ela foi fiel, ela foi obediente. Ela esteve ao pé da cruz, ela estava com a comunidade em Pentecostes. Nós a saudamos como nossa mãe, como Nossa Senhora, a mãe do perpétuo socorro. Enfim, meus irmãos, minhas irmãs, guardemos no coração a palavra que as leituras de hoje nos trazem. Aproveitemos as chances que Deus nos dá para buscarmos a misericórdia e o amor dEle. Não percamos tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Nós somos da família de Cristo. Devemos produzir ações e atitudes que nos remetam a essa família. Atitudes do reino de Deus, atitudes de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.